Bem-vinda à aula da Paula. E por que é tão difícil assim eu conseguir mudar um hábito de vida, mesmo sabendo que ele me causa dor, mesmo sabendo que ele me causa depressão, ansiedade, síndrome do pânico, doenças, Covid grave? É muito louco, né? Por mais que a gente saiba de tudo isso, parece que tem alguma coisa dentro da gente que não deixa a gente parar com aquilo e que toda hora nos leva àquela atitude, mesmo que conscientemente eu sei que aquilo não tá me fazendo bem. É porque isso te faz bem, né? Todas essas compulsões, esses vícios, eles dão prazer. Se eles não dessem prazer, a gente não faria. E existe uma parte do nosso cérebro que precisa do prazer para manter o equilíbrio. E se eu não tiver prazer para manter esse meu equilíbrio cerebral, ele vai entrar em desequilíbrio, vai dar doença. Então, muitas vezes os vícios vêm para tentar resgatar o equilíbrio do cérebro, mas o efeito colateral do vício faz com que esse cérebro se desequilibre mais por outras vias, tá? Então, por exemplo, eu tenho o meu vício de compulsão alimentar, eu sei que isso me faz mal, mas quando eu como aquele pão delicioso, é uma delícia. E naquela hora fica tudo bem. Porém, o pico de glicose faz com que você tenha um pico de insulina. A insulina ela é um hormônio que libera substâncias químicas que estimulam a inflamação no nosso corpo. A inflamação do corpo vai causar uma desorganização do nosso exército, que vai fazer com que todo esse desequilíbrio chegue no cérebro e que me traga mais doença, e mais ansiedade, mais depressão, e mais tristezas e mais dores, apesar de eu ter tido prazer com aquele pão, né? Então, ele acaba a longo prazo causando mais sofrimento do que prazer, só que na hora aguda, na hora da compulsão, ele dá prazer. Então, eu só vou conseguir tirar esse ato do meu dia a dia se eu colocar outro ato que me dê prazer. Agora, esse outro ato tem que fazer menos mal para minha saúde, para minha mente, para que ele consiga ser uma mudança benéfica. Né? Se eu simplesmente retirar o ato de prazer agudo e não colocar nenhum outro no lugar, a conta não fecha, meu cérebro vai desequilibrar e, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter a compulsão, tá? Então, para que a gente consiga se livrar de um vício, para que a gente consiga mudar um hábito, é importante que a gente substitua prazer, não simplesmente suprima os prazeres. A gente não consegue viver sem prazer na vida. A conta não fecha, tá? E quando eu falho, quando, apesar de eu saber de tudo isso, eu chego e como aquele pão. Se nessa hora eu simplesmente me entendo como falha, derrota, eu não evoluo, né? Eu tenho que, nesse momento da falha, parar e entender por que eu fiz aquilo. O que aconteceu na minha vida, o que me desequilibrou para que eu necessitasse daquilo. Quais outras possibilidades que eu poderia ter escolhido que talvez me tivessem feito eu não ter comido aquele pão. Essa reflexão, esses pensamentos são toda a diferença para a gente conseguir mudar o hábito. Então, toda falha, ela tem que ser vista como uma oportunidade de crescimento. E é importante a gente parar, refletir, escrever num diário, depois reler para, sabe, aprender com a gente tudo isso que está vivendo. Junto com isso, também é importante a gente ter ajuda, seja ela profissional, seja ela dos amigos, da família, ajuda intelectual, estudar sobre o tema, entender sobre o tema, porque quanto mais a gente tiver ajuda, mais a gente tiver suporte, maior a chance que nos momentos de dificuldade a gente consiga ter outras fontes de prazer, ter outras ideias, né? A gente tem que se preparar para aquilo. Se a gente não se prepara, inevitavelmente a gente acaba perdendo. A vida é um esporte, né? Você está indo para o campeonato, você tem que estudar o outro time, você tem que treinar, você tem que saber as suas fraquezas, os seus pontos fracos, como que eu vou driblar tudo aquilo para tentar ser campeã, né? E a cada dia um novo campeonato, né? Nunca acaba, que nunca acaba e fique por muito tempo. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente sempre refletir quando a gente está tentando mudar um hábito de vida.
né? Entender o porquê que ele faz mal, entender como eu consigo mudá-lo na minha vida e refletir sempre e constantemente, porque as coisas mudam ao longo da vida e a gente tem que ter a capacidade de adaptação, né? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje.